pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho de um outro estilo de arte, muito lindo, assim como todos têm o seu valor, mas é um estilo assim totalmente voltado para a delicadeza, para o requinte. É o estilo rococó, um movimento artístico que surge no final do século XVII, na França, em Paris. Nesse momento, a sociedade parisiense estava assim valorizando muito as questões da elite. Então, é uma arte da aristocracia europeia. O rococó ele tem um estilo totalmente delicado, um estilo voltado assim para o galanteio, voltado para as questões assim da aristocracia mesmo em si. Então, ele procura assim visar os tons pastéis nas cores rosa, azul, verde, dá muita ênfase à luz, mas ao mesmo tempo ele entra em contraste com todo aquele drama do barroco, né? Embora ele pegue ali algumas coisas relacionadas ao barroco, mas ele se opõe a ele na delicadeza, enquanto o barroco era tido como uma arte indelicada, né, grosseira, como uma arte de mau gosto, como nós dissemos na aula passada, né, tido como ali algo visto de uma maneira assim, sem aparência, algo grosseiro. O rococó não, ele já é tido como algo delicado, tido como uma concha, né? E ele está presente nos móveis, está presente na decoração de interiores, está presente na pintura, na escultura, na arquitetura da moda parisiense. E dentro dessas características, ela visa ali a decoração de interiores, onde eram decorados com grandes tapetes que iam do chão até as paredes, e ali com motivos florais, com motivos de letras rebuscadas, né? E o rococó também esteve presente na decoração, o ouro, a prata, o branco, dentro de uma arquitetura voltada assim para o uso de espelhos nas salas, com móveis achetados. Então, uma arte muito requintada, muito chique. E digamos que seria assim também até um pouco do lado frívolo, né? Porque era uma sociedade que visava muito também as aparências. E o rococó, ele traz na sua pintura também, como dissemos, os tons pastéis, né? E pintavam cenas, vamos falar assim, da própria aristocracia. Na sua arquitetura, tinha toda essa exuberância, esse estilo chique, esse estilo clássico, né? Chamado de Luís XIV, Luís XV. No Brasil veio com o nome de Dom João V, e está voltado para esses grandes móveis totalmente assim torneados, machetados, um estilo muito, muito clássico, muito chique. E dentro desse rococó, nós temos também a escultura, que também tem a presença dos drapeados, mas tem a presença da sombra, principalmente nos detalhes dos olhos, né? Na pintura reflete a luz e na escultura reflete a sombra, principalmente nos detalhes do olhar. E o jovem desse período, ele estava voltado para o galanteio, para o charme, né? Vamos falar assim, para o flerte. E destacamos aí alguns artistas importantes, né? Como o Thuil, Fragonard, que eram artistas que pintavam também as cenas da mitologia grega. Então, é um período muito rico, mas que durou também pouco tempo, porque como ele era algo muito clássico, muito voltado para a aristocracia, então ele ficou assim sendo difícil de permanecer, porque era muito rico, né? E dentro dessas questões, então, foi surgindo um outro movimento, que é o neoclassicismo, que nós vamos falar dele ainda hoje. A partir das últimas décadas do século XVIII, surge um movimento filosófico, artístico, chamado neoclassicismo. Então, diante de grandes acontecimentos
ali por volta desse século, Revolução Francesa, né? E o Iluminismo, então dá uma outra conotação à vida europeia. E ali surge então o fortalecimento da burguesia e o enfraquecimento da aristocracia. O neoclassicismo ele se opõe ao barroco e ao rococó. Ele traz em si uma certa preocupação onde a arte imita a realidade. Está voltado para os movimentos políticos, né? Principalmente ali o liberalismo, e está voltado também para as questões céticas e também, de certa forma, pela subjetividade. O neoclassicismo ele se preocupa muito em resgatar os valores greco-romano e ele imita, digamos assim, toda essa arte da antiguidade da Grécia. O neoclassicismo ele trata de assuntos voltados também para as questões mitológicas, né? E retrata as questões também dessa imitação da realidade. Com grandes artistas, principalmente ali David e Ingres, onde nós temos ali o David, que retrata também a morte de Marat, que era um grande adepto, vamos falar assim, né, da política francesa. David era considerado pintor oficial de Napoleão Bonaparte ali, né, de toda a corte, vamos falar assim. E ele retrata ali seu amigo Marat. Marat, ele era um oficial e ele morre, de certa forma, traído, porque ele recebe em sua casa e ele ficava em uma banheira, né, despachando ali seus documentos diante de uma doença de pele que ele sofria. Ele recebe ali uma pessoa que se diz simpatizante, né, de seu partido político, Charlotte, mas ela acaba apunhalando ele com uma faca no peito e ela então o assassina. E David, como ele gostava muito de Marat, era um grande amigo, ele retrata detalhes da cena da morte deste amigo. Então ele coloca ali a banheira, o caixote onde ele colocava como uma escrivania e ele escrevia ali as suas correspondências. E tudo isso então é colocado de uma maneira que imita a realidade. É como se nessa obra David desse detalhes da cena do crime, né? Então o neoclassicismo ele tem essa peculiaridade e está muito voltado ali também para as questões vamos falar assim, das diferenças sociais, das grandes diferenças sociais. Então o artista ele retrata na obra toda essa questão dessa desigualdade social. E ele se destaca na escultura, na pintura, na arquitetura. E nós vamos depois, então, valorizando cada momento dessas riquezas que a arte nos deixa, detalhes de cada movimento. Aqui fica um pouquinho, então, da nossa aula de hoje sobre esses dois movimentos.